TVC, a TV mais perto de você. Nós estamos agora aqui com o Thiago Rangel, né? Ele que fez parte do governo e detectou várias situações que violentam a lei e fez as denúncias, né? Ele agora está sendo chamado aqui na CPI, que também, mais uma vez, uma outra CPI, e ele se colocou à vontade de responder todos os questionamentos feitos pela comissão, mas a minha pergunta nem se refere aqui à CPI, e sim ao que ele tornou público, que ele entregou alguns documentos à promotora relacionado à administração passada de Ricardo Queiroz, né? Então, a TVC está em busca da verdade, porque a gente viu agora recentemente, o Pisciani está aqui, o deputado Paulo Melo está se pronunciando que ele é o candidato do PMDB, mas como é que pode ser candidato do PMDB, ele com as contas rejeitadas, né, e vindo mais situações de denúncia em cima da administração dele? Então eu queria ver a possibilidade de Thiago trazer um esclarecimento, o que seria esse relatório da CGU, onde detectou várias situações que violentaram a lei na administração de Ricardo Queiroz. Thiago. Boa tarde a todas as pessoas que estão aí assistindo o TVC. Primeiramente, eu queria explicar a questão antes de entrar nesse detalhe da CGU, eu queria explicar a situação, assim, até mesmo para a população de Maricá analisar, né, essa questão do PMDB hoje aqui na cidade de Maricá. A gente aí tem aí como presidente do PMDB municipal, da Executiva Municipal, o ex-prefeito Ricardo Queiroz, e nós temos aí o Castor, que era vereador do PMDB, que era líder do governo hoje, secretário com a secretaria no município. Nós temos Carinha, que foi secretário de Fazenda do governo Ricardo Queiroz e é secretário de SSM aqui no município. Diversos membros do executivo hoje, da executiva do PMDB, enfiados no governo. Robson Dutra aqui votando todas as matérias a favor do governo, inclusive votando até contra a própria indicação dele, seguindo o pessoal da base do governo. Então demonstra que o PMDB, isso tudo passa de uma grande articulação que eu já venho há tempo já levantando essa questão. Inclusive o Quaquá, próprio numa entrevista que eu vi há pouco tempo, ele confirmou que o PMDB se indicasse o vice dele, deixando no ar que haveria uma possível junção. E no encontro que eu tive aqui com o Rafael Pisciani, aqui em Maricá, ele me disse que PMDB e PT em Maricá ia caminhar junto devido a um acordo a nível nacional e que a estadual ia seguir aqui em Maricá. É evidente que diante de todo essa rejeição do prefeito Quaquá, que passa de 80%, o PMDB é um risco muito grande. O PMDB se colar nesse momento com o prefeito que está com possível de ter essa situação política negada pela justiça, porque ele está com diversos processos de improbidade, diversos processos circulando na justiça pedindo o afastamento dele e uma possível cassação. Então o PMDB não é um momento certo para eles estarem colados, mas você vê no cenário político, na estrutura política do governo hoje, o PMDB está todo enfiado no governo. Agora a questão da denúncia que eu fiz foi um relatório que eu recebi da CGU, veio de Brasília, um relatório de 74 páginas, com diversas irregularidades do governo Ricardo Queiroz, superfaturamento, com planilhas comprovadas de superfaturamento de medicamentos, compras de aparelhos com superfaturamento de mais de 300%. Então isso ali está tudo já comprovado pelos técnicos da CGU, pela auditoria da CGU, já está na mão da promotora. Eu tive com a promotora terça-feira, a doutora Renata Scarpa, que já está com a investigação bastante avançada. Eu tive conversando com ela, inclusive ela já abriu inquérito essa semana, um novo inquérito contra Ricardo Queiroz, de uma doação de área pública para uma empresa chamada Jaburu. Então ele doou uma área pública para uma construção de uma empresa chamada Jaburu e já está com o inquérito aberto. A Renata Scarpa também, a doutora Renata Scarpa, promotora de Niterói, já abriu esse inquérito. Então é um governo
que passou por Maricá. Hoje o povo fala, era melhor e tal, mas o povo se esquece que ele foi eleito, mas com 75% da população, ele foi eleito com 25% dos votos de Maricá, mas reeleito, né? E 75% não queria que ele voltasse. Então isso é uma prova que o governo dele não foi bom. Foi, se não tão corrupto como o governo do Quaquá, mas batendo no mesmo nível, até mesmo porque o recurso deles era mais baixo. Mas se você pega hoje o contexto do relatório da CGU, só com verbas federais, são milhões também que foram desviados do cofre público. Eu vou pegar esse gancho agora que o Thiago está falando aí, que onde ele fez esse comparativo. Vocês vejam bem, hein? Eu não tive acesso a esse relatório, ele teve, e o relatório é Controladoria Geral da União, é um órgão fiscalizador, e que não tem nada a ver com o Tribunal de Contas, e para ele estar falando isso aí, que se não for igual é pior, é para chamar a atenção dos eleitores daqui, inclusive, porque a gente fica até surpreso, entendeu, Thiago? Porque você teve acesso a esse documento, onde nós não tivemos, e isso faz com que o eleitor, hoje, ele precisa de informação para que ele possa se posicionar diante da verdade, não diante de uma mentira oculta em cima de uma possível verdade. Eu acho o seguinte, o que a população tem que analisar, que hoje o hospital, a saúde de Maricá está um caos, devido a esses 11 anos, contando com o governo do Quaquá, de abandono na saúde. Porque nesse relatório da CGU, que brevemente vai se tornar público, até mesmo não se está público devido às investigações que estão sendo feitas pelo Ministério Público, mas o maior rombo da gestão anterior, dos 8 anos do governo Ricardo Queiroz, foi na saúde. Então é um rombo assim, monstruoso, desvio de finalidade, sucateamento da frota, superfaturamento em medicamentos, superfaturamento de compra de equipamentos. Então o maior rombo do governo Ricardo Queiroz foi na questão da saúde, e o Quaquá deu prosseguimento a todo esse caos que foi deixado pelo governo Ricardo Queiroz, e a gente vê aí hoje a saúde do município sucateada, os postos de saúde sem funcionar, sem ambulância, sem medicamentos, sem médico no hospital, pessoas morrendo, o secretário de saúde dizendo que é normal uma pessoa morrer por dia no hospital. Então você vê hoje a realidade no nosso município. A saúde hoje está esse descaso devido a esse nível de corrupção que já vem desde a época do Ricardo Queiroz. E vocês vão ter acesso a esse relatório em breve. Tiago, nesse relatório consta também a farmácia popular que foi implantada na época de Ricardo Queiroz? Consta. Mas o foco maior desse relatório da CGU, porque na verdade a CGU ela só fiscaliza os repasses de verba federal. Então ali você pode perceber o grande rombo que foi dado no governo Ricardo Queiroz na questão das verbas federais. Tem planilhas com comparativos de preço de mercado e medicamentos, abaixador de língua, medicamento de pressão, tudo com preços de 300%, equipamentos que o município comprou de uma marca e a empresa entregou de uma outra totalmente inferior, que hoje estão todos sucateados. Essa é uma bandalheira de assustar. Ô, Thiago, você acha que pode acontecer então, você que está com contato, com as autoridades, por ser o denunciante, e testemunha ocular também de várias situações, já que você fazia parte do governo, você acha que pode haver uma grande operação, não só a nível desse governo, como também retroativa ao governo passado? Eu acredito que sim, porque não só para o Ministério Público, eu entreguei toda a documentação para a Polícia Federal, Polícia Civil, CGU, ANP. Então eu acredito que a Polícia Federal, em posse dessa documentação e comprovado as fraudes com verba federal, eles provavelmente devem estar atuando isso nos bastidores e não vão me passar informações, porque a minha parte eu já fiz, que foi startar com as denúncias, apresentando as notas fiscais superfaturadas. Agora cabe às autoridades competentes dar prosseguimento e atuarem. Deixa uma mensagem aí ao eleitor, ao povo de Maricá, que está perdendo um pouco as esperanças, devido a uma presença maior do judiciário, das autoridades aqui no município. Eu quero dizer primeiramente que
A doutora Renata Scarpa, promotora de Niterói, está fazendo um excelente trabalho, está se empenhando ao máximo, entendeu? Infelizmente a justiça é um pouco lenta, mas ela está fazendo um excelente trabalho, ela faz um trabalho bem cauteloso, ela trabalha bem as provas, e eu vou falar para o povo de Maricá para ter um pouco de paciência, que sem dúvida, se Deus quiser, a gente vai se livrar desse câncer que é a corrupção do nosso município, para que o nosso município possa avançar. Infelizmente, eu tive o desprazer de participar da eleição tanto do Ricardo Queiroz, foi a primeira eleição dele, eu trabalhei para eleger ele, graças a Deus não trabalhei no governo dele, e dessa vez eu trabalhei para eleger o prefeito Washington Quaquá, e fiz parte do governo dele, e graças a Deus eu tive a oportunidade de detectar essas falcatruas todas e denunciar. Minha parte eu estou fazendo, as denúncias já foram todas distribuídas para os órgãos possíveis, que existam, que você possa imaginar, eu protocolei, e acredito que daqui para frente a gente vai ter boas notícias aí referente a essas investigações, porque não é possível a gente viver no estado que está, a cidade, o município, milhões e milhões, quase R$500 bilhão já entrou para o município de recurso, e a cidade afundada na lama, a saúde sucateada, os jovens da cidade sem uma opção, sem um curso técnico, se ele tem tanto prestígio como governador, a gente deveria ter uma FATEC aqui, que ele prometeu isso desde o início do governo e não cumpriu, a UPA de Noan. Então, assim, infelizmente, essa bandalheira toda, o povo tá realmente insatisfeito, e acredito e peço que o povo tenha paciência, que a nossa parte a gente está fazendo. Eu fico lá em cima do Ministério Público cobrando, e acredito que em breve a Justiça vai tomar um posicionamento e a gente vai se livrar desse câncer que se alastrou na cidade de Maricá através do prefeito e dessa quadrilha que ele trouxe para se instalar aqui no município. Obrigado, Thiago Rangel. TVC é a TV mais perto de você.